Olá pessoal, a paz do Senhor. Hoje vamos tratar de um tema que tem sido polemizado nas redes sociais. O tema é de relevada importância, trata-se da prática do suicídio. Para melhor entender este grave pecado, é preciso definir o suicídio. O termo é resultado da junção de duas palavras latinas. A primeira é sui, eu, e a segunda é side, matar. Portanto, suicídio significa matar a si mesmo ou tirar a própria vida. Anteriormente, os termos propostos eram auto-homicídio, auto-assassinato e ainda morte infligida. Porém, suicídio é o termo mais aceito e também preferível pela perspectiva clínica. Preste atenção neste dado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as mortes por suicídio aumentaram 60% nas últimas 5 décadas. Desde 2015, autoridades do mundo todo iniciaram um movimento chamado Setembro Amarelo, que consiste em iluminar ou sinalizar locais públicos com faixas ou símbolos amarelos, alertando sobre o perigo do suicídio. E o que dizem as Escrituras acerca deste pecado, o suicídio? O 6º mandamento do Decálogo diz: não matarás, ou literalmente, não cometerás assassinato. Êxodo 20:13. O mandamento que proíbe o homem de assassinar o outro é o mesmo mandamento que proíbe o homem de assassinar a si mesmo. Vejamos então alguns conceitos teológicos acerca da vida. Primeiro, a vida humana é uma dádiva divina e, portanto, pertence a Deus. Segundo, o Criador é quem determina o início e o término da vida, e não a criatura. Terceiro, é Deus quem estabelece quando e como a vida deve cessar, seja por doença, velhice ou por trágico acidente. Quarto, a dignidade da vida humana deve ser protegida e preservada, desde o momento da concepção até o seu derradeiro dia. Resumindo, o poder da vida e da morte são atributos unicamente divinos. Leia comigo 1 Samuel 2,6. O texto diz: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Assim, atentar contra a vida, a sua ou a de outro, é atentar contra a soberania de Deus, o autor da vida. Repito, o poder absoluto sobre a vida e a morte pertence a Deus. A atual ideologia que propaga o direito do homem em exterminar a própria vida viola os propósitos divinos. Por exemplo, o existencialismo, o secularismo, o relativismo, tão comum na cultura pós-moderna, insistirão que é direito do homem exercer autonomia sobre o próprio corpo, a liberdade de fazer o que quiser, inclusive suicidar-se. Esta filosofia é antiga. Os estoicos, por exemplo, glorificavam o suicídio como a suprema independência do homem. Os atuais adeptos de tais ideologias defendem que qualquer opinião contrária ao suicídio é ameaça e violação contra a liberdade humana. E uma das razões para o aumento do suicídio é resultado dessas ideologias que enaltecem a criatura em lugar do Criador e propõem a morte como única saída para o sofrimento humano. Quando o homem evoca a autonomia sobre o próprio corpo e a própria vida, despreza e afronta a soberania divina. Mas o que acontece com aquele que pratica o suicídio? Para responder esta questão, é preciso ficar claro que suicídio é pecado. Lá no início do século V, Agostinho de Hipona, na sua obra Cidade de Deus, capítulo 19, no livro 1, assegurou que o suicídio equivale ao homicídio, ou seja, ambos
são violações do mandamento não matarás. Tomás de Aquino, na obra Suma Teológica, escrita no século XIII, no artigo 5º da questão número 64, na segunda parte do livro, defendeu a posição de Agostinho e colocou o suicídio no mesmo patamar do homicídio. E isto é um conceito incontestável. Diante desta constatação, vejamos juntos alguns textos bíblicos que tratam da violação do mandamento não matarás. 1 João 3,15, parte B. Vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. O texto é autoexplicativo. 1 Coríntios 3, 16 e 17 diz o apóstolo Paulo: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ainda o texto de Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Mas quanto aos homicidas, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Assim, conforme a revelação inequívoca das Escrituras, cometer suicídio ou homicídio é pecado. Atentar contra o corpo, que é templo do Espírito Santo, implica na condenação de quem comete tais atos. Aqueles que tentam inocentar o cristão que tira a própria vida argumentam que Sansão, ao cometer suicídio, não perdeu a salvação, pois seu nome integra a galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Este argumento é desconstruído pelo fato de Sansão ter realizado um ato heróico de fé para vingar-se dos inimigos de Israel, mesmo admitindo o risco de morrer com eles. Isto é o mesmo que acontece com os bombeiros, os policiais, os militares e outras pessoas que convivem com a possibilidade de morrer como resultado de suas ações. Nessas circunstâncias, a morte de quem arrisca a vida em favor de outro é considerado um ato de amor e não suicídio. O próprio Senhor Jesus entregou a sua vida por nós. Não foi suicídio, foi um sacrifício de amor. O próprio Cristo ensinou em João 15 e 13 o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Portanto, usar o exemplo de Sansão para justificar o suicida é apenas uma conjectura. Um outro argumento falacioso apresentado por alguns no intuito de amenizar o pecado do suicídio consiste em afirmar que a salvação é concedida ao suicida cristão sem a necessidade de arrependimento de tal pecado. Aliás, esta posição é um desvirtuamento dos ensinos das Escrituras Sagradas. Para contradizer esta falácia, leia comigo alguns versículos bíblicos em que o arrependimento precede a salvação. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, a parte A diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Veja agora Lucas 24, 46 e 47 como um dos propósitos da morte de Cristo. Convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Vejamos agora o texto em que a confissão de pecados é requerida ao pecador. 1 João 1, 9 e 10. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Embora os textos bíblicos sejam tão claros,
muitos ficam refém do dogmatismo denominacional. Aqueles que discordam que o suicida precisa de arrependimento para ser salvo, costumam ensinar que não importa o que se faça de errado. Quem crê em Cristo não pode perder-se eternamente. Costumam também acusar seus opositores de serem pelagianos, pelo errôneo ensino que qualquer mínimo deslize leva o cristão a perder a salvação. Tais posições são extremas e equivocadas. Deus não requer de nós um estado de perfeição plena. Se assim fosse, a salvação não seria por graça, e sim por obras. Por outro lado, aquele que é nascido do Espírito é nova criatura e não vive mais na prática do pecado, mas sim no processo de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, segundo Hebreus 12:14. Por conseguinte, é preciso entender que a prática do suicídio não é um pecado involuntário ou inconsciente inerente da nossa fraqueza carnal. Tirar a própria vida é um pecado deliberado, consciente, pensado, premeditado, planejado e executado em detalhes. Ao fazer uso do livre-arbítrio, o suicida intencionalmente decide atentar contra a própria vida na ilusão de acabar o sofrimento e assim afronta a soberania divina. A Bíblia afirma que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado e da justiça e do juízo. João 16:8. Quem comete o suicídio não está convencido desse pecado. Ele resiste à ação do Espírito Santo e decide dar cabo da própria vida. Entendemos o desespero de quem chega a este ponto e reconhecemos que tal pessoa precisa de ajuda e de compaixão, e não de incentivo para suicidar-se. Quem vive tal dilema precisa de libertação. E nós sabemos, pelas Escrituras, que o homem não pode libertar-se por si próprio e que tanto a salvação, assim como o livre-arbítrio, nos foram propiciadas por Deus. Portanto, quem comete o pecado do suicídio necessita que seu livre-arbítrio seja conduzido pelo Espírito de Deus ao arrependimento e assim ser alcançado pela graça salvadora. Lamentamos, porém, que alguns religiosos, no afã de defenderem um dogma denominacional, insistem em apresentar argumentos falaciosos garantindo a salvação de quem comete suicídio e assim, de maneira insensata e inconsequente e até de repente inconsciente, fazem apologia à prática do suicídio. Concluímos então que, primeiro, o suicídio é o último ato da falta de fé na vida de alguém. Segundo, as Escrituras ensinam que a salvação é concedida pela graça, mediante a fé. Terceiro, também afirmam as Escrituras que sem fé é impossível agradar a Deus. Quarto, o suicida, desprovido de fé para o arrependimento de seu pecado, não foi alcançado pela graça salvadora. Porém, no caso do suicida, ser convencido pelo Espírito de Deus acerca de seu pecado e nos últimos instantes de sua vida, tal qual o malfeitor da cruz, por meio da fé, arrepender-se de seu ato, será salvo por meio da graça, o favor imerecido concedido por Deus a pecadores arrependidos. E esclareço, o arrependimento não é obra humana, é obra do Espírito que convence o homem do pecado e o capacita ao arrependimento. E somente Deus é quem conhece a situação espiritual no último momento da partida de cada um de nós. Por isso, não busque, não incentive, não amenize e nem justifique o suicídio. E lembre-se, o poder da vida e da morte
o início da existência humana e também o seu término são prerrogativas exclusivamente divinas. E repito o texto bíblico aqui já citado, 1 Samuel 2:6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Eu sei que alguns vão discordar dos argumentos aqui apresentados. Alguns dogmas religiosos serão evocados, mas eu gostaria de lhe pedir para deixar de lado, por um pouco, as amarras e os pressupostos denominacionais e juntos refletirmos seriamente acerca do grande mal do suicídio. Deus lhe abençoe. Amém.